Abra sua Bíblia em Jó. Vamos falar um pouco sobre a vida deste homem. Como Deus trabalhou na vida deste homem. Jó capítulo 1, verso 1. Diz assim: vi um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Amém? Estou ouvindo ainda algumas pessoas aqui no Bíblia. Uma outra tradução que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nessa palavra aqui, nessa versão, diz assim: havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz, era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Então nós podemos concluir, queridos, que Jó é um homem temente a Deus. Ele não tinha medo de Deus, ele tinha temor de Deus. Ele era um homem reto, íntegro diante do Senhor. E através da vida deste homem nós podemos aprender lições preciosas. Este homem, se você continuar lendo um pouco sobre a sua vida, você vai perceber que ele era um homem extremamente abençoado. Abençoado na família e abençoado também na questão material. Ele era um homem muito rico, financeiramente dizendo, para os padrões daquela época. Porém, Jó perdeu tudo que possuía, depois que Deus consentiu que Satanás testasse, provasse a sua fé. Na verdade, não era Satanás que estava provando Jó, mas sim o próprio Deus. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Se você continuar lendo os capítulos posteriores, você vai perceber que Jó viveu momentos muito tristes, momentos de muito sofrimento. Ele tinha 10 filhos e todos morreram. Você já imaginou ter 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e as 3 filhas, os 10 filhos morreram? Jó deve ter vivido momentos de muita tristeza, intensa tristeza. Ele viveu também muito do que nós vivemos, amados. Acusações infundadas dos amigos, daqueles que nós julgamos amigos. Acusações infundadas daqueles que caminham por nós. Mas bastou Jó virar as costas, os amigos o chamaram de pecador, o acusou. Mas Jó viveu mais do que isso, amado. Jó viveu também uma oposição dentro da sua própria casa. A sua esposa, num determinado momento da sua vida, daquilo que ele estava vivendo, diz para Jó: por que você não se amaldiçoa? Olha que conselho, amado. Por viver tudo isso, Jó não era diferente de nós, de mim e de você. Jó debateu com Deus. Jó foi à presença de Deus acreditando que ele estava vendo uma injustiça.
É bem verdade que Jó não murmurou contra Deus, mas Jó reclamou com Deus. E eu disse, Jó não é diferente de mim e de você. Certamente nós já vivemos isso. Nós já fomos à presença de Deus, muitas vezes tristes, angustiados, em situações difíceis, vivendo lutas, em tempos de escassez, em tempos em que nós não temos nada nas mãos, em tempos em que vivemos dores, em tempos em que vivemos perdas. Nós vamos à presença de Deus para levar as nossas reclamações a Ele. Senhor, eu sou um homem reto, sou uma mulher justa, eu pratico a bondade, Senhor, eu não mereço o que estou vivendo. Talvez um dia você já tenha praticado isso, ou hoje pessoas estejam praticando. Pessoas talvez estejam indo à presença de Deus, não para murmurar contra Deus, mas para reclamar, porque imaginam estar vivendo uma injustiça. Mas eu quero continuar a falar da vida de Jó, e em especial te mostrar o momento em que o Senhor interfere na vida de Jó, para lembrar quem era Jó. O momento em que Deus interfere na reclamação de Jó para pontuar quem Jó era. Qual era o relacionamento de Deus para com Jó? Quais eram os limites desse relacionamento? Porque nós, como seres humanos, muitas vezes perdemos o limite do relacionamento que temos com Deus, achando que podemos chegar à presença de Deus e falar o que queremos para Ele. Amado, existe uma natureza no relacionamento de um homem para com Deus. E mais do que isso, como Deus interferiu na vida de Jó para mudar a sua forma de pensar, a sua visão das coisas, que muitas vezes nós precisamos mudar. Nós enxergamos este mundo como uma ação de governo. Não, amados, nós estamos errados quando olhamos para lá fora e enxergamos um governo, quando olhamos para dentro da igreja e enxergamos a igreja como governo. Nós estamos errados, amados, porque nós queremos destituir o pastor, nós queremos brigar com o líder da igreja, nós queremos tirar o presidente da república, nós queremos tirar o vereador eleito. Amados, nós estamos errados. Isso não é governo. E Jó foi à presença de Deus para reclamar com Deus. Quem somos nós para estabelecermos os padrões de justiça, quando a palavra do Senhor diz que a justiça humana é trapo de imundície, não serve para nada? Quem sou eu para chegar à presença de Deus e reclamar de algo que eu estou vivendo? Se muitas vezes o que eu estou vivendo é fruto do que eu mesmo semeei. Aí Deus interfere, ele vai lá no capítulo 38, já no fim do livro, e começa a fazer uma centena de perguntas a Jó. Começa no capítulo 38 e vai até o 41, queridos. 3 capítulos e Deus só perguntando: Jó, quem é você, Jó? Aonde você estava quando eu fundei o mundo, Jó? Dá para você me dizer quem você é quando eu estabeleci os limites do mar, Jó? Dá para você me dizer onde você estava, Jó? Quem você é, Jó? Quem é você, Jó? Dá para você me dizer quem é você? Vou pegar, vou só ler do 1 ao 11, no primeiro capítulo, 38. Depois
depois disso, no meio da tempestade, amado, não pensa você que Deus já tinha acalmado a vida de Jó, não. Jó estava no meio da tribulação, estava lá no barco, batendo para um lado e para o outro, bate para a direita, sobe, bate, cai, vira de ponta cabeça. Jó estava num liquidificador, amado, sendo moído, triturado e jogado para todos os lados. Aí diz assim: as tuas palavras só mostram a sua ignorância. Eu estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Quem é você para pôr em dúvida a minha soberania? Deus pergunta para Jó. Mostra agora que é valente, Jó, e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, Jó, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem fez as medições do mundo? Quem foi que acertou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais saltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo, Jó? Quem? Me responda, Jó. Você sabe? Você sabe quem fez tudo isso, Jó? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com tranco as suas portas. Fui eu que lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas ondas não passarão aqui. Foi Deus quem estabeleceu os limites da terra, meu irmão e minha irmã. Não foi Jó, não fui eu, nem foi você. Nessa tradução aqui, na linguagem contemporânea, meu irmão, o negócio pega pesado. Por que você complicou tanto a questão, Jó? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé e ergue a cabeça. Olha que chamado. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Irmão, você conhece aquele cara que sabe tudo? Você já viu isso? Não, aqui em Londrina não tem, eu sou fora de Londrina. Aquele sabe chão, sabe tudo. Eu sei, eu toco, eu faço, eu falo, eu canto, eu danço, eu pulo, eu deito, eu levanto. Tudo eu sei, tudo. O cara é o cara. Jó devia ser assim. Para Deus perguntar: você que sabe tanto, você sabe dizer quem criou a terra? Para começar, o básico, o beabá, Jó, quem criou a terra? Já você sabe. Diga aí para mim. Quem decidiu o seu tamanho, Jó? Por certo você sabe essa. Meu amado, Deus estava tirando até um saco. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada, Jó? E quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam, e todos os anjos entoavam louvores, quem tomou conta do oceano quando ele interrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu, Jó. Eu o envolvi em suas nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saia correndo. Eu disse: fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Amados, se você continuar lendo o versículo, capítulo 38, ler o 39, o 40 e o 41, você vai ver uma saraivada de perguntas que Jó não tem nem chance de responder. Mas foi exatamente através dessas perguntas que Deus estabeleceu para Jó quem realmente tem o controle das coisas.
Às vezes a gente olha para as circunstâncias e achamos que nós temos o controle das coisas. Eu vou lá. Hoje logo depois do almoço, eu subi para o meu quarto, fui ver minha mãe, almocei com ela. Eu fui para o meu quarto e pensei um pouco naquilo que eu vivi ao lado da minha mãe, deitado na cama com ela. E falei, Deus, só o Senhor para ter o controle disso. Como nós somos impotentes diante da enfermidade. Como a minha vontade de fazer algo, mas eu não posso fazer nada, a não ser orar e clamar pela sua graça e misericórdia. E aí você começa a pensar no que você tem para fazer amanhã. Aí eu comecei a pegar um papelzinho e comecei a anotar tudo que eu vou fazer amanhã cedo. Como se eu tivesse o controle de tudo. Eu fiquei pensando, Deus, eu não tenho controle de nada. Se o Senhor não quiser, eu nem levanto amanhã. O que eu vou fazer amanhã, Deus? Pai, que isso aqui que eu estou escrevendo seja apenas um lembrete, para eu não esquecer dos compromissos que eu posso vir ter amanhã, mas que não seja o meu controle, porque eu não tenho controle de absolutamente nada. E Deus, através das perguntas, estabeleceu os limites do relacionamento que Jó poderia ter com ele. E também mudou a forma de Jó pensar. Porque se você olhar no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, Jó já começa a enxergar Deus de outra maneira. Jó começa a ter uma perspectiva de Deus diferente. Tanto é que ele já é agora humilde. Ele diz assim, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua soberania, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Olha onde Jó foi parar. Muitas vezes Deus nos leva no fundo do poço, nos faz sentar nas cinzas de um monturo, para que nós possamos entender quem é Deus. E quando muitas vezes nós chegamos no fundo do poço, nós podemos entender em Deus que o fundo do poço não é o fundo. Tem mais poço. Amados, nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de olhar Deus, amados, e de olhar o mundo. Jó, eu quero ler essa tradução aqui, também da contemporânea. Jó responde ao Eterno: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Sabe essa pessoa que você colocou diante de Deus para ser curada? Deus pode curar. Sabe esse impossível que você colocou diante de Deus, que você está lutando com a sua força e não consegue? Deus pode fazer. O que era impossível para o Sérgio, Deus levantou alguém para fazê-lo. Mas não foi aquela pessoa quem fez, foi Deus quem fez. Porque Deus é especialista nas coisas que você não pode fazer, amado. Alguém podia ressuscitar Lázaro? Quem podia ressuscitar Lázaro? Me fala aí. Quem? Maria? Marta? Os outros cristãos que estavam na casa dessa família? Ninguém. Só Deus. Só Jesus podia ressuscitar Lázaro. Mas a pedra você pode tirar.
Tu perguntaste: quem é esse ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito que fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz poucas das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas. Agora confesso, antes de ouvir falar a teu respeito, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou miserável. Eu me arrependo profundamente. Perdoa-me, Deus. Através do arrependimento de Jó, de uma nova maneira de enxergar a perspectiva do mundo e do relacionamento que ele podia ter com Deus, Deus mudou tudo na vida de Jó. Deus restaurou tudo na vida de Jó. Nasceram outros filhos. As filhas de Jó eram as mais belas da vizinhança. Não havia mulher mais bela que as filhas de Jó. Deus deu a Jó tudo em todo. Se ele tinha 3.000 ovelhas, Jó recebeu 6.000. Se tinha 3.000 burrinhos, recebeu 6.000. Se tinha 10.000 vaquinhas, recebeu 20.000 vaquinhas. Jó foi o homem mais rico da região. Quando arrependeu-se, quando mudou a sua forma de ver e de enxergar a perspectiva do seu relacionamento com Deus e as coisas do mundo. Deus mudou a visão de Jó, como Deus quer mudar a sua visão nesta noite. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Porque Deus quer mudar a sua forma de ver as coisas. Amado, nós não vivemos num governo. Nós vivemos num reino. E é isso que Jó entendeu. Sabe, queridos, porque quando nós vivemos debaixo de um governo, nós queremos fazer as coisas. Todos sabem que eu trabalho como deputado. O Reginaldo trabalha como vereador. O Massaroto trabalha nessa área também. Quando nós estamos debaixo do governo, as pessoas falam assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pega isso, vai lá, Reginaldo, pega isso, Paulo, corre lá. E aí, vem as eleições agora. Aqueles que nós não gostamos, sabe o que nós fazemos? Sabe por quê? Porque vivemos debaixo de um governo. Os nossos olhos estão ligados ao governo. Governo se tira. Olha a Ucrânia lá. Olha o que aconteceu na Ucrânia. O presidente foi destituído. Sabe por quê? Porque a Ucrânia é um governo. Nós tivemos passeadas nas ruas aqui. Sabe por quê? Porque aqui é um governo. Mas nós não podemos olhar para um governo, porque nós vivemos debaixo de um reino. Deus não é presidente da república, irmão. Deus não é eleito. Deus é soberano. Ele que nos elegeu. Ele que nos escolheu. Então, se ele não é presidente, se ele não é deputado, se ele não é governador, se ele não é vereador, você não pode tirá-lo de lá. Ah, Deus. Ah, Deus. Olha o que eu estou vivendo aqui, Deus. E quem está vivendo? Eu continuo sendo Deus. Deus reina absoluto. Coloque isso dentro do teu coração, amado. Entenda essa visão. Você vai ver muito melhor. Porque você vai entender que muitas vezes coisas acontecem na sua vida porque o Rei, que é soberano, poderoso, majestoso, desde o princípio até a eternidade, está permitindo que você viva.
O Altíssimo reina absoluta e poderosamente. Não importa o que vivamos, não conteste Deus, não conteste as autoridades, irmão. Para de contestar a autoridade. Você não vive debaixo de governo, você vive abaixo de um reino, e o reino é constituído por príncipes e sacerdotes, os quais Deus te fez príncipe e sacerdote. Você não é servo, meu irmão, você é herdeiro. Você faz parte de uma linhagem real, porque você é filho do rei. Você não é filho de um presidente da república, você não é filho de um deputado, você é filho de um rei, que reina absoluto sobre esta terra. Jamais ele perdeu o controle, jamais ele perdeu a autoridade, porque as trevas têm que fugir pela autoridade do nome de Jesus. Você foi eleito não por homens, pelo próprio rei. Ele olhou para você e falou assim: olha, eu quero te fazer rei e sacerdote, então eu vou te separar, vou te chamar. Você vai fazer parte do meu reinado agora. Você vai fazer parte da minha majestade absoluta. Eu vou te dar autoridade, eu vou te dar unção, eu vou te dar poder, eu vou te dar o sacerdócio, eu vou te dar o meu reinado, para você ser rei e sacerdote na terra. Nós, sabe o que nós fazemos com isso? Jogamos fora. Nós temos medo de orar por uma eternidade. Temos medo de pôr a mão sobre o inferno. Esquecemos que temos linhagem real. Esquecemos que Deus não colocou vestes de luto, mas sim vestes reais em nós. Vestes de alegria. Nós esquecemos, irmão, e nos dobramos às circunstâncias. Não nos levantamos para lutar contra aquilo que advém contra nós. Deus te fez rei e sacerdote. Diga para o seu irmão: rei, sacerdote, príncipe e princesa. Sabe para quê? Para representar o rei na terra, para ser governante sobre esta terra. Sabe, amados, o poder que é no nome de Jesus tem autoridade até para levantar um morto. Quando você ora e o morto levanta pela autoridade que é no poder do nome de Jesus, sabe o que você está vencendo? A morte. Através de Jesus. Sacerdote. 1 Pedro 2, 4, 6 diz assim: que chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus. Aí vem falar assim de você agora: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe quais são os seus sacrifícios? Não é imolar o cordeiro, não. É adorar a Deus, é orar a Deus, é jejuar para Deus, é trabalhar para Deus. Esse é o teu sacrifício. Ah, estou cansado, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. Não. Ah, vou desistir, vou dar um tempo, vou dar 2 passos para trás. Deus não te separou para isso. Deus te fez sacerdote. 1 Pedro 2, no verso 9 e 10 diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você foi eleito, irmão. Você teve 3 votos só: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui não tem quem ganha, porque todo mundo teve os mesmos 3 votos, foi empatado. Aqui não tem mais votado.
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi comprado, amado. Você foi comprada, minha amada. Sabe para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora é povo de Deus. O preço que Jesus pagou, não é para você ficar achando que vai recuar, que vai parar, que vai desistir. Não, amado, não existe isso. Você pode ser príncipe. Você pode ser princesa do reino de Deus. Era rei. Herodes era um rei. Ele tinha um reino. E a família dele reinou por muito tempo. Só que debaixo do Império Romano. Então você também é rei. Você é sacerdote. Você tem reino. É para você reinar, amado, não é para você ficar parado. É para você anunciar o Evangelho. Não é para ficar de boca fechada. É para falar de Jesus para as pessoas. Você é canal de bênção na vida das pessoas. Porque Deus te fez rei e sacerdote. A tua vida não pertence a você, amado. Apocalipse 3:21 diz: a vida pertence a Deus. O dia que você levantou sua mão, ficou em pé em algum lugar e disse assim: eis-me aqui, Senhor, me aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não é mais para ficar parado. A tua vida não te pertence. A vida pertence ao Senhor. E você não tem mais vontade própria, e sim a vontade de Deus. Para, querido, de falar que vai fazer, e faça o que Deus quer que você faça. Eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou lá. Não, amado, Deus, o Senhor quer que eu abra, o Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu faça. Deus é o dono da sua vida. Ele te fez sacerdote e rei. Ele te chamou, Ele te comprou, Ele te elegeu. Reis possui comando, reinado, poder e autoridade. Aonde? No mundo natural. Sacerdotes possuem autoridade, poder no mundo espiritual. Por isso Deus te fez rei e sacerdote. E o inimigo trabalha muito para separar essas duas coisas. Porque quando ele separa o reinado do sacerdócio, ele enfraquece a operação do Espírito Santo na sua vida. Há pessoas que têm autoridade no reino natural, mas no espiritual, nada. Há pessoas que têm no espiritual, mas o sacerdócio real aqui na terra não tem. Tem unção, mas a família está destruída. Tem poder, mas os filhos estão longe da igreja. Deus te fez, amado, sacerdócio, e Deus te fez rei. As duas coisas precisam caminhar juntas. Deus quer mudar a tua forma de ver as coisas. Deus quer mudar o seu relacionamento com Deus. Deus te criou como se você fosse um regente da terra. Quando Deus criou Adão, ele governava sobre toda a água. Ele mandava nos animais ou não? Ele tinha autoridade? O que fez Adão perder tudo isso? Foi o pecado. Arrependa-te, terás autoridade da mesma maneira que Adão tinha. Porque quando Jó se arrependeu, tudo que Jó perdeu foi dado a ele de volta. Você perdeu coisas ao longo da sua vida. Você deixou coisas ao longo da sua vida para trás, coisas que você não vai mais conseguir buscar, porque o tempo você não é dono. Peça perdão.
E Deus vai restituir tudo para você. Quero liberar algo para a tua vida agora. Feche os teus olhos. Você foi constituído como rei e sacerdote. Sacerdote, representando a natureza e o caráter de Deus. E como rei, como governador do reino na terra. E por isso, Deus restituirá sobre você nesta noite tudo que foi roubado. Tudo que foi roubado. Tudo que foi roubado ou perdido na sua vida. Continue de olhos fechados, tome posse, amado. Deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua forma de pensar. E depois mudar a sua maneira de ver as coisas. Você passará a enxergar um reino e não um governo. De olhos fechados você vai declarar: eu sou rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. E através dele, eu sou de uma geração eleita. Faço parte de uma nação santa. Faço parte e sou do sacerdócio leal e um povo de exclusividade do Deus Altíssimo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Antes de qualquer instituição que Deus quer fazer na sua vida, Deus quer restituir a sua função sacerdotal. E às vezes a gente pensa que a função do sacerdote é só do homem. Não é esse o contexto. A função sacerdotal é o caráter, a natureza de Deus sendo refletida em você. É isso que Deus quer restaurar. Você é povo de Deus. Você não é súdito. Você não é escravo. Você não é empregado. Você não é colaborador. Você é filho. Você é filho do rei. E Deus é este rei. Portanto, você faz parte de uma linhagem real. Você tem filiação. Você tem herança. Você é herdeiro dos tesouros que estão sob o domínio do Espírito Santo. Você é herdeiro da alegria. Você é herdeiro da força, da unção, da prosperidade, da disposição. Deus quer trocar as vestes de luto pelas vestes reais, para que você possa representar o governo dele, o reinado dele, por onde você andar. Sabe, querido, onde você entrar, por onde você andar, você estará representando o reino de Deus. Lá na Câmara Regional, você representa o reino de Deus. Você foi chamado para ser e fazer a diferença naquele lugar. Lá na Saraiva, pastor Júnior, o senhor é filho, representa o reino de Deus nessa empresa.
por onde você andar, no supermercado, na farmácia, no clube, aonde for, não importa onde você estiver, você é chamado para ser representante do Rei dos Reis. E dessa forma você será canal para que pessoas se tornem cidadãos de um reino. Você talvez hoje precise ser cheio da presença de Deus e do seu poder. Há uma unção para ser transferida neste lugar hoje. Há uma unção, abra teu coração para que você venha receber o Senhor. A restituição espiritual.